Opa! É sexta-feira! Muito good evening a cada um de vocês. Sejam muito welcome back. Bem-vindos à nossa querida terceira série da sexta-feira, noite. E o primeiro boa noite vai para o Polo, lá de Palmeira 3. Muito boa noite. Falando com a gente aqui no IPTV. Que coisa fantástica. Aproveito para estender esse boa noite ao pessoal lá de Bonfim, Hugo Napoleão, São Pedro do Piauí. Tem um anexo aqui que é Seduc Piauí 3 e Tamboril. Ô, maravilhosos, ô, abençoados. Sejam vocês muito bem-vindos. Vamos lá, queridos, vamos trabalhar, vamos ver o que é que nós temos de hoje. Queridos, é sempre, não é, bom reprisar, duplicar o trabalho que se faz na questão de gênero e objetivo comunicativo. E isso nós vamos caminhando para as competências e habilidades, sempre trazendo aí, né? Ó, competência de área número 2, habilidade 5, habilidade 6, habilidade 7 e habilidade 8. Nós passamos o ano treinando isso. Por quê? Porque não tem como você escapar dessa competência e destas habilidades. Hoje, o objeto de conhecimento, tempos verbais, texto e leitura. Isso nós vamos praticar dentro das resoluções de questões durante as aulas, e aí sempre fica questões para casa. Na aula seguinte, nós voltamos a trabalhar com esse lema, né? Resolver questões, modelos de questões, visualizando aí a competência de área número 2 e as habilidades. Por quê? Além das nossas provas, que costumeiramente vocês fazem aí na escola de vocês, tá? Temos também um encontro marcado com alguns alunos lá no dia 13 de novembro, que é a primeira parte do Enem. Tudo bom, povo maravilhoso aí de Guaribas? Muito boa noite, tá? E hoje eu trago para vocês um lembrete sobre a questão envolvendo textos dialogais. O texto dialogal, ele apresenta uma conversa, e essa conversa é no mínimo entre dois, né, interlocutores. A diferença dessa tipologia para a narração é que nem sempre há um narrador no texto dialogal. E quando há, sua função é apenas apresentar o diálogo que ocorrerá em primeira pessoa. Características principais do texto dialogal. Marcas de oralidade. Predominam verbos na primeira pessoa do singular. Discurso direto, uso de verbos elocutivos, 2 pontos para sinalizar o início de uma fala e travessões ou aspas para marcá-las, tá? E nós temos como exemplo dos gêneros textuais, nós temos entrevista, debates, peças de teatros, bate-papos e tantos outros que nós temos o hábito de sempre estar relembrando, tá? Então eu posso tranquilamente trazer como exemplo um modelo que nem esse. Esse aí é um texto dialogal, tá? Modalidade impressa ou digital, professor? Óbvio, nós estamos nos dando com a modalidade digital, tá? Eu posso dizer de onde ele foi extraído? Sim, você pode dizer que ele foi extraído, né, de um conteúdo digital, um aplicativo. Aí nós estamos falando de WhatsApp. Eu posso saber qual é esse formato? Já dissemos o formato dele, né? É um texto dialogal, extraído de um aplicativo, né, de bate-papo, de conversas, e nós temos na modalidade digital também. E o conteúdo central desta conversa? Nós podemos imaginar que pelo termo, não é, dúbio, onde você encontra imagens, ícones, não é? Você consegue visualizar que nesse exato momento nós estamos nos dando com algum pedido, né? Algum pedido que foi feito. Pedido esse, obviamente, que vai estar na qualidade aqui de frutas e legumes.
e ele diz que ainda são frutas frescas. No primeiro momento, ele diz assim, ó, olá, eu gostaria de pedir aí 2 caixas, né? E aí ele fala que é para amanhã. A pessoa que atendeu esse cidadão, propenso cliente, disse, olha, seja muito bem-vindo à nossa empresa. Ótimo, tá? Qual é o endereço? Qual o endereço para a entrega? Qual o endereço para a entrega? Com o advento pandêmico, nós aprendemos várias palavras, né, por tabela. Nós vimos o que é uma live, nós vimos o que é o delivery, né? Muito, mas muito propagado durante esse período pandêmico. Hoje mais brando, mas no início mais severo, onde nós estávamos impedidos sequer de sair de casa, para que tivéssemos aí uma manutenção, né? E evitássemos tragédias ainda piores, tá? Então, observe que por aqui eu já teria o interesse de saber sobre a questão do delivery, que é a entrega. Outro verbo muito utilizado é o verbo pay, que é o verbo pagar. E aí a pergunta girou através disso, né? Você gostaria de pagar now, agora, ou somente na entrega, que é o delivery, né? E aí ele deu a rua principal e ele falou que pago na entrega. E aí ele disse que o pedido está sendo processado, logo que se finalize, enviaremos para você uma notificação de WhatsApp, logo que finalizado. Ele agradeceu, thanks, e aí no outro dia, today, né, dizendo que já é o hoje, ó, ele disse que seria amanhã, tá? Então no dia seguinte, ele disse, o dono aqui da empresa, o representante disse que o seu pedido, aqui ó, o seu pedido, ele está a caminho, ó, a caminho, o seu pedido está a caminho. Chega hoje entre 2 às 5, né? E o pagamento é na entrega. Então, eu teria, sim, como ter acesso ao formato desse diálogo, né? Nós temos aí um formato digital, tá? O conteúdo da conversa é sobre um pedido. Não tem como saber que pedido foi esse, pois não temos maiores detalhes, mas supõe-se que seja eu digo assim, cada item que foi solicitado, né? Mas supõe-se que esse pacote, né? Ele seja realmente transferido aí para o dia de amanhã com pagamento na entrega. Pronto, olha aí. Certinho? Vamos ver isso numa outra perspectiva. Talvez vocês estejam mais acostumados, mais habituados a esse tipo aqui, ó. Esse é um texto dialogal, nós temos aí 2 pessoas, e aí eu te pergunto, tem como eu saber aonde isso está acontecendo? Né? Primeira coisa, pessoal aí de Paulistana, Santo Antônio de Lisboa, São Pedro do Piauí, Seduc, né? Guaribas, Bonfim, Hugo Napoleão. E aí, eu tenho aqui um funcionário e eu tenho o cliente. Primeira coisa que você tem que ter é onde esta conversa ou com quem esta conversa acontece, tá? Eu vejo ali que o funcionário disse, may I help you? Posso ajudar? Ó, posso ajudar? Posso ajudar? May I help you? Posso ajudar? Tá? E o customer disse yes. Ele está procurando por algo. Procurando pelo quê? Estou procurando por um suéter. Então, já sei que eles estão aí numa loja, e essa loja de confecção.
Por quê? Porque logo na sequência ele pergunta o tamanho. Olha lá, size, ele pergunta pelo tamanho. E aí ele fala extra large, né? Que é o que chamamos aqui de GG. Would you like a plain sweater or something else? Quando ele disse something else, ele perguntou por algo mais, né? Por algo mais. Você quer alguma coisa a mais? E aí ele disse, eu estou procurando, né? Por um suéter. E ele especificou da coloração azul, blue. Certo? Aí ele disse, what about this one? Que tal esse aqui? Me parece bem. Ele perguntou se poderia provar, né? Posso provar? E aí ele disse que certamente, etc. Bom, localizado esse primeiro momento, eu tenho agora como saber, não é? Formas de pagamento, se coube ou não coube. Olha aqui, ó, de fitness, ó. How does it fit, né? Como é que ficou? Do you have a large, né? It's too large. Do you have a large? Yes, here you are. Tá? E aí ele perguntou se gostaria de provar também. Não, tudo ótimo. Tá? E aí ele vai falar sobre a forma do pay. O que é pay que nós vimos ali? Forma de pagar. Então, qual é a forma de pagamento? E ele fala aqui, ó, tranquilamente, que é através de cartões de crédito. Vocês aceitam cartões de crédito? E aí o vendedor disse que sim, aceitamos. Ele falou, né? São essas as bandeiras que nós aceitamos. E o cliente, na sequência, disse, aqui está o meu. Olha aí o cartão dele. Pagou, agradeceu e se despediu. Então, olha, gente, um diálogo como esse, numa prova, seja de vestibular, seja essa que você vai fazer aí na tua escola, ele vai indagar para vocês situações como onde isso está acontecendo, né? Podemos inferir que o diálogo acontece num bar, numa farmácia, numa padaria, por exemplo, né? Para verificar se você tem acesso aonde isso ocorre. A partir do momento que, pelo nome dos personagens, eu percebo que há uma relação de compra e venda, e eu percebo que teve a questão de uma roupa, subentende-se que é, obviamente, né, num ambiente onde venda esse tipo de material. Então, olha só. Primeira questãozinha, ele diz assim, qual o contexto em que o texto dialogal está inserido? É uma conversa, ok, é uma conversa, certo? Não é um anúncio, tá? É um diálogo, certo? Essa conversa é entre dois vendedores? Nós vimos que não, porque nós temos o shop, né? Assistant, e nós temos o customer, tá? Então, são duas pessoas, mas não são dois vendedores. É uma conversa entre dois clientes? Mesma linha de raciocínio aqui, ó, não entre dois clientes. É um diálogo entre um cliente e um vendedor em uma loja. Mas que tipo de loja? Uma loja de roupas, porque você conseguiu verificar, né, que ele está aqui, ó, ele deu até a coloração do que é que ele queria comprar, ó, certo? Até a coloração. Que cor é? Azul, tá? Um suéter e a coloração é azul. Ele deu o tamanho, não tem como nós sabermos o valor, mas temos como saber a forma de pagamento, que foi através de crédito e até a bandeira, né? Até a bandeira, tá? Então, tá aí. Lugar, forma de pagamento, a bandeira, coloração e com isso nós vamos responder a próxima questão. Qual a intenção do cliente na loja? Será que é comprar calças? Será que é comprar calças, né? Claro que não, nós vimos que ele não quer comprar calças, mas sim um suéter. Muito bem. Fazer uma troca? Não, porque ele está comprando, ele está looking for, né? Ó, looking for, ou seja, ele está procurando por um suéter, tá? Olha aí
mais um vocabulário a ser acrescido. Looking for. Ele está procurando por um suéter. Nós vimos que é da coloração azul, blue, tá? E o tamanho é extra large, né? Extra large. Tem tudo para ser essa letra aqui. Tudo bem? Vamos verificar o restante. Comprar um suéter verde? Não, porque nós vimos que verde é da coloração green e ele é GG. Então, por eliminação, tá? Você consegue visualizar, comprar um suéter azul tamanho GG. No texto, você tem essa situação já na primeira parte, né? Ó, você consegue visualizar na primeira parte, tá? Você consegue já ter acesso a essas informações. Olha, o vendedor, né? Ele pergunta o que é que ele gostaria, o que é que ele tem em mente, e ele fala um suéter azul. Ele fala o tamanho, porque o vendedor perguntou aqui, ó, size. E lá no início, olha o looking for. Eu estou procurando por um suéter. Eu estou procurando por um suéter. Qual é o tamanho? Extra large, tá? E a coloração azul. E aí ele perguntou se poderia provar. Ele foi provar, professor? Foi, porque está aqui, ó. Ele vai se dirigir a changing room, que é isso aí. Aquelas salas que são chamadas de provadores para try on. O que é try on? Isso aqui é o verbo experimentar, provar, né? Para provar, né? Ó, provar, para provar o suéter. Seria outra indagação possível. Então, os textos dialogais, eles podem trazer N situações, desde linguagem formal até a linguagem informal, tá? Esses são textos bons de trabalhar, ricos em vocabulário. E aí a dica, para você que não tem um vocabulário tão legal, tá? Tá aí uma boa dica de trabalho, onde você começa a visualizar que vários vocábulos eles se repetem com uma certa frequência. Quando você tem um domínio desse vocabulário de base, obviamente o progresso no quesito entendimento do texto, ele fica ainda melhor, mas não para por aí. Nós temos que ter um conjunto de técnicas de conhecimento, né, desde a instrumentalização linguística até o processo de scanning, make prediction, skimming, né, palavras-chave, para que você possa potencializar esse acerto num curto espaço de tempo. Lembrando que nós temos as habilidades e as nossas questões, os vestibulares, os concursos, eles trabalham muito com essas questões inerentes a competências e habilidades, tá? Então, vamos sempre estar sintonizados nesse modelo de questão. Bom, nesse slide em questão, o slide 19, ele diz que nesse trecho nós temos a presença predominante de qual tempo verbal? Tá? Primeiro item, eu tenho que saber se é afirmativo, se é interrogativo, se é negativo. Quando você observa para a finalização da sentença, você consegue detectar que ele é interrogativo. Professor, e o que é que tem a ver essa forma interrogativa ou não? Tem tudo a ver. Por quê? Numa forma interrogativa, eu sei que formalmente, né, você vai ter uma interrogativa com a seguinte estrutura. Você começa com o auxiliar, depois você vai ter o sujeito, depois você tem o verbo principal, vem o complemento, olha aqui, ó, vem o complemento, e depois nós temos o sinal de interrogação. Pronto. Vamos tirar isso a limpo. Vamos lá. Será que eu consigo visualizar um auxiliar? Olha aqui, o auxiliar does. Muito bem. Quando é que eu tenho esse auxiliar does?
Quando você lembrar dele, você também vai lembrar do do, sendo que esse does, ele é utilizado para a terceira pessoa do singular. Por isso que ele empregou o does, tá? E o restante, professor? Olha, você tem para a primeira do singular, para a segunda do singular, para a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural. Pronto. Isso somente ocorrerá no seguinte aspecto, né? Ou na forma interrogativa ou na forma negativa. Somente nessas duas situações. E em que tempo? Tá? No presente simples. O presente simples, gente, ele tem como missão falar sobre um fato, algo que é do nosso cotidiano, que se repete, tá? Então ele diz assim, how does it fit? Como ficou, né? Como está? Lhe caiu bem? Está muito grande. Você tem o G sem ser o GG, né? Do you have a large? Tá? Você tem um G, somente um tamanho menor, né? Foi o questionamento dele. Então, através do auxiliar does e através do auxiliar do, que é presença garantida na forma interrogativa e negativa, eu consegui tranquilamente perceber a presença do simple present, tá? E professor, e se estivéssemos falando da forma negativa e da forma interrogativa do passado simples? Você teria o auxiliar did para todo mundo, tá? E se eu estivesse falando agora do presente perfeito, nós teríamos os auxiliares have ou ainda o has, mais um verbo, e esse verbo tranquilo e calmo no que chamamos de particípio. E se tivéssemos o futuro simples? Bom, o futuro simples, ele utiliza o will, tá? Mais um verbo, e esse verbo chamado lá na base, na sua forma natural. E se tivéssemos o futuro imediato, que é aquele futuro mais acertado, aquele futuro mais bem orquestrado, planejado, né? Eu teria auxiliares am, is ou o próprio are. Depois você tem o going to, é por isso que ele é chamado de futuro com going to, e você tem na sequência um verbo, tá? Um verbo. E ele, nessa estruturação, vai me garantir que uma situação ela está prestes a acontecer. Tá? Prestes a acontecer. Ou pelo menos ela me dá uma certa convicção, uma convicção de que algo foi planejado. Tá? Então, sendo assim, a predominância do tempo presente simples. Ainda nesse quesito de funcionalidade, né? Ele te deu agora, por um exemplo, a seguinte estrutura, e aí deixa aqui marcado, ó, o do you like, né? Esse primeiro aqui é o auxiliar, é ele que vai fazer com que este verbo se apresente dentro de uma determinada situação comunicativa. Tá? Professor, e esse how? Ele pergunta pelo modo, ó, como? How would you like to pay? Nós sabemos que o verbo pay, o segundo verbo, está no infinitivo, que é o verbo pagar. Então, está perguntando, certo, como você, aí ó, gosta pagar? Ficou meio que esquisito, não ficou? Porque eu estou desobedecendo a sinalização da presença ali do would. Tá, pois bem, a questão, ela solicita essa minha habilidade de visualizar, por um exemplo, o acontecimento, né? O acontecimento, tá? Que acontecimento é esse? Tá? É justamente a presença, por um exemplo, né, do auxiliar, e aí eu tenho que ter, digamos assim, a expertise de dizer, olha, é um presente porque indica um fato, um factoide, né?
é o passado porque atribui uma ação que já aconteceu, que seria a letra B de bola. Ó, a letra B de bola, ele diz para indicar uma ação que finalizou no passado. Nós terminamos de ver que na forma interrogativa e negativa, o auxiliar de passado é o did. Tá, ó. E aqui nós temos a forma interrogativa. Então, não há o que se falar da letra B. Professor, isso seria, por um exemplo, o presente contínuo? Bom, o presente contínuo, está certo que ele indica que uma situação está se desenvolvendo no momento da fala. Para tanto, eu teria que ter os auxiliares am, is ou o próprio or, mais um verbo tido como principal e o acréscimo do ing. I am reading, né? Eu estou lendo. I am working, eu estou trabalhando. I am studying, eu estou estudando e assim sucessivamente. Verbo modal, outro grave acidente. Os verbos modais, eles explicitam uma modalidade de acontecimento. Quem são os mais conhecidos? Vamos lá. Can, could, não é? Ó, may, might, must, tá? Você teria aqui, por um exemplo, ought to, tudo bem? Ought to. Você teria, por um exemplo, should. Nada a ver, professor, não tem nenhum deles aí perfeitamente. Então, essa letra também não estaria a contento. Outro que ele chamou a atenção, futuro imediato. Nós vimos que para ser futuro imediato eu teria que ter o am, o is, o or, mais a presença do going to, mais o verbo. Também você não consegue visualizar a presença do going to. Quando eu visualizei o would, ele vai fazer com que na língua portuguesa ele tenha aquela terminação ria, né? De estudaria, de pagaria, de gostaria. Portanto, ele explicita uma formalidade, uma polidez, né? Ó, certo, como você gostaria. Como você gostaria. Esse gostaria nada mais é do que o like com a presença desse outro rapaz aqui, ó. Como você gostaria de pagar? E aí ele respondeu lá que gostaria de pagar via cartão de crédito. Tá? Por isso que a resposta seria a letra C de gato, né? Gatinho, cat, certo? Outra situação na mesma linha de raciocínio. Perceba que agora ele me deu um trecho e pergunta: qual a função comunicativa? Go wash them. Go wash them, né? Qual é o detalhe disso aí? Bom, na aula da semana passada, nós presenciamos acontecimentos, né, que são presentes na modalidade indicativo, subjuntivo e modo imperativo. Nós estudamos esses 3 itens aí. O que ocorre? Quando nós iniciamos uma sentença diretamente com o verbo, observe que o verbo aqui em questão é o verbo to go, né? To go wash. To go wash é ir lavar, tá? Se você observar, ele tirou a presença desse rapaz aqui, não colocou mais nenhum sujeito, não colocou nenhum auxiliar, nenhum sujeito perto. Ele está me garantindo de vá lavá-los. Ele está dando uma orientação, ele está explicitando uma ordem, né? Ele é utilizado aqui na sua forma imperativa, né? Vá lavá-los. Go wash them. Go wash them. Certinho? Modo imperativo. Portanto, nós teríamos aí a letra A. E, gente, não tem só essa forma de fazermos um modo imperativo, não. Né? Por um exemplo, eu teria o let's go, né? Vamos, tá? Eu teria com a palavrinha mágica please,
Ó, please, let me alone. Por favor, deixe-me sozinho. Né? Please, let me alone. Poderia também ser assim, ó. Let me alone. Deixe-me sozinho. Por favor. Please, tá? Let me alone. Please, deixe-me sozinho. Por favor. Certinho? Aí são modos mais a menos de fazer a forma imperativa. Nós estudamos isso na semana passada e já vimos também em outras ocasiões envolvendo situações contemplativas de textos, tá? Outro gênero muito tranquilo de aparecer são essas notícias, né, extraídas aí de endereços eletrônicos, né? Olha aqui, já me dizendo que são notícias, tá? Essa região aqui, tranquilamente contemplada através do Reino Unido. Novamente, volto a bater nessa tecla que esses textos envolvendo, por um exemplo, notícia, ela tem um título. Essas notícias, elas trabalham com um grande número de palavras chamadas de palavras cognatas, que são as palavras que têm uma grafia parecida e o sentido idêntico à língua portuguesa, né? Por exemplo, você tem aqui Alzheimer, olha aí, ó, Alzheimer. Você tem cientistas, você tem aqui a palavra incluindo, especialistas da universidade, tá? Eles coletaram, né, por material genético de 111 mil people. O que é people? Pessoas, né? E essas pessoas, elas estavam, né, com Alzheimer. Eles encontraram, né, causado por muitos fatores e evidenciaram uma proteína em específico, que essa proteína desenvolve a questão inflamatória, tá? Coautor, o professor universitário Julie Williams disse que isso realmente foi uma grande descoberta. Ele diz que os geneticistas, os genéticos, né, eles têm que continuar a nos ajudar a identificar doenças específicas, né, esses mecanismos específicos da doença, que possam ser alvo de tratamento terapêutico, disse o professor Williams, que ele é diretor do centro, né, do Instituto, né, de Pesquisa da Demência no Reino Unido. Olha lá o nome instituto, olha lá a universidade. Novamente, ele contempla a palavra Alzheimer, diz que é muito comum, causa muito comum de demência e afeta afeta mais de 850 mil pessoas somente no Reino Unido. Se você prestar atenção, gente, é um texto muito acessível, faz caracterizações muito atrativas da notícia, né? A notícia ela tem essa missão de ser bem direta, bem concisa, não é? Cheia de palavras acessíveis, porque ela se propõe, como qualquer texto informativo, nos repassar uma informação livre de sentimentos, livre de achismos, de opiniões. Ele nos repassa a informação como ela deva estar. Facilmente detectável na questão de onde foi extraído, e as perguntas vão girar em torno do que se propõe o texto a informar. Normalmente chega com aquela pergunta: conteúdo central, ideia central. Podemos inferir, nesse caso aqui, o conteúdo central. As causas principais do mal de Alzheimer
Tamo junto. Vamos lá. Então, novas descobertas. Professor, e onde eu viria isso? Olha aqui, vamos lá. Aqui não tem invenção não, tá? É provando, vamos lá. Olha, ele disse que coletaram material genético de 111 mil pessoas com Alzheimer. Olha o caso genitivo. Find, eles encontraram, né, a causa, causado por muitos fatores, com evidência a uma proteína em específico. Tá aí. Responsável, né, responsável pelo processo inflamatório. Esse estudo, conduzido, né, com a autoria do professor Julie Williams, disse que foi realmente uma grande descoberta. Ó, a mesma situação que está aqui, entre aspas, para demonstrar ainda mais credibilidade. Portanto, nós teríamos como resposta esses avanços que nós terminamos de verificar. E a última questãozinha da noite de sexta-feira da nossa disciplina, ele nos remete ao tempo verbal e a sua função, tá? Então, ele tem presente contínuo, passado simples, condicional, futuro imediato e um verbo modal. Modal nós já vimos que não tem como ser, né? Não tem como nós garantirmos a questão do modal. Então, olhando para a estrutura, o verbo que eu consigo visualizar no primeiro momento é o verbo, olha aqui os dois, nós temos o passado do verbo say e o passado do verbo to be, tá? Os dois estão no seu passado e esse passado chamado de passado irregular, tá? Passado irregular, tá? Professor, por que eu não posso dizer que ele é um passado regular? Gente, para ser passado regular, ó, passado regular, lembre-se, são verbos, ó, verbos terminados, é a aula, né? Verbos terminados em ed, tá? E isso só acontece, tá? Esse passado direto na forma afirmativa. Nós vimos nos slides passados que quando eu vou fazer a forma negativa e quando eu vou fazer a forma interrogativa, aí eu uso o did, tá? Então é bom anotar para você não esquecer. Quando você tem forma negativa e forma interrogativa, ele diz assim, ó, use o auxiliar did, tá? Nós chamamos na intimidade de did. E quando o did aparece, o que é que ele faz? O verbo, ele volta para a sua forma base, certinho? Então, gente, se hoje você sentiu um certo desaconchego com as informações, é o treino que faz tirarmos esse sentimento. Então, vamos continuar focados, revisar, tá? Usa aí o livro que você também tem aí na escola, na biblioteca, rever a aula, pega o slide, tá? Na sequência, tá ficando tarefa para casa. Professor, mande aqui para mim, por favor. Deixa eu printar essa tela. Eu vou participar das aulas. Esse é o nosso convite para nós treinarmos toda sexta-feira conteúdos e abordagens diferentes, sempre visualizando competência e habilidade para você se dar bem, tanto em nossas provas, assim como aqueles que vão fazer o vestibular. O meu muito thank you, muitíssimo obrigado e eu te vejo na próxima semana.